Está começando Na Montanha, o seu podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Eu sou o Ailton Zulu e nós estamos de volta aqui com a Gabi Gudegues, nutricionista pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em nutrição esportiva pelo Centro de Estudo de Fisiologia do Exercício e Treinamento. E, além disso, é uma corredora top de montanha. Então, ela sabe todo o perrengue que a gente passa. E trazer ela aqui é para ajudar você, para me ajudar na parte nutricional, na parte de hidratação, né? Porque a gente, de vez em quando sempre, viu, Gabi? Faz um monte de coisa errada. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Vamos lá ajudar mais gente aí. Vamos ajudar mais gente, Gabi. E a paixão pela Coca-Cola ali na prova longa? Me conta aí, o que a gente aproveita da Coca-Cola, além da refrescância, o açúcar e o sódio? A gente aproveita ali o açúcar, também tem um pouquinho de cafeína ali dentro da Coca-Cola. E a sensação, né, indescritível que somente a Coca-Cola consegue trazer pra gente em alguns momentos específicos da prova. E eu sei bem como é isso. Eu tenho um momento ali na prova que eu preciso beber Coca-Cola mesmo. E eu bebo mesmo. Faz diferença. Faz. Nem só psicológica. Então, mas eu criei uma estratégia, uma prova, né, uma vez, e eu tava muito mal, assim, eu tava ali entregue à montanha. E aí eu sabia que no PC 28 tinha Coca-Cola. E aí eu fiz um jogo mental. Falei, quando eu chegar no KM 28, eu vou tomar aquela Coca gelada e eu vou ressurgir das cinzas, como a Fênix. Gabi, eu demorei um pouco, não tinha mais Coca. Não, daí é triste. Daí você tem que confiar muito aí na organização para ter a certeza que essa coquinha vai estar lá. E aí o meu planejamento mental foi por água abaixo, né? Então eu fiquei sem a Coca, mas eu vejo muita gente fissurada aí na Coca-Cola. Teria alguma coisa que eu poderia substituir a Coca-Cola? Difícil, assim, se você está pensando em termos de energia, tem qualquer fonte de carboidrato, tem. Em termos de cafeína, a gente pode usar um gel com cafeína ou a cafeína anidra ali, a cápsula de cafeína, também resolveria isso. Mas eu acho que a questão da Coca também é muito psicológica. Você quer sentir que você está bebendo Coca. Você precisa sentir o negócio descendo ali gelado na sua boca. Então, nesse sentido, talvez não seja tão fácil substituir a Coca. Em termos de ativos ali, o que funciona, e a gente consegue. Legal. Eu não tomo refrigerante, né? Mas na prova longa, assim, Eu sou exatamente assim. Não tomo refrigerante na minha vida normal. Já faz bastante tempo. Mas nas outras maratonas, a Coca entrou aí na minha vida. A Coca salva a gente, Gabi. Ou a Guaranita, né? Ou a Guaranita. Mas... E pós-prova ou pós-treino, a cerveja mata a gente? Não é o ideal. Assim, olha aí. Muita gente chega ali no consultório com esse hábito, ainda mais depois dos treinos longos. Porque daí você tem geralmente alguma confraternização, um momento que você fica batendo papo aí com a galera e acaba tomando a cerveja. Mas não é o ideal, tá? O álcool ali, próximo à atividade física, atrapalha e muito a nossa recuperação muscular. Então, assim, se você gosta de cerveja zero álcool, se isso desce pra você, aí ok, a gente tem ali o carboidrato, já ajuda um pouquinho, não tem o álcool pra atrapalhar, mas se você não engole a 0% ali, evite. Evite. Mesmo, Gabi, eu terminei meu treino aqui, meu treino longo, aí eu fui lá, fiz a parte nutricional, tomei uma água, tomei um isotônico, tomei meu whey ali, aí passou meia horinha, eu não posso tomar uma cervejinha? Não, o ideal é que passe um pouquinho mais do que meia horinha. Assim, você tomar sua cervejinha ali no fim da tarde, alguma coisa assim. Se eu tô pensando assim, num atleta profissional, top que tudo faz diferença, o ideal é que você evite álcool, assim, na sua vida. Tá? Mas essa não é a nossa realidade, tá? A gente tem a nossa vida social normal, a gente gosta, às vezes, de beber alguma coisa. No meu caso, eu gosto muito de vinho e eu não deixo de tomar. Mas você tem que tomar aí com uma certa inteligência. Legal.
Ah, você falou de 0, a Heineken 0 desce bem. Então, tudo bem, tá tranquilo. Legal. Gabi, as pessoas elas costumam, nós falamos nos episódios anteriores, né, fazer de forma aleatória essa questão nutricional ou fazer de forma precária, né? E a gente sabe que isso vai interferir na performance, seja para você chegar mais rápido, para você ir mais longe, para uma própria cãibra, né, para um desgaste físico ali da fadiga, porque teve perguntas perguntando qual alimento devo consumir para fadiga, né? Eu trouxe aqui algumas coisas e eu queria saber, eu vou perguntar, como o podcast podcast na montanha.pod, né? Eu vou perguntar, pode ou não pode, Gabi? E aí você, como nutricionista, me diz. As frutas secas aqui, Gabi, o damasco, ele pode ou não pode? Sim, é uma opção aí de carboidrato sólido. Se você se dá bem com isso durante uma prova ou durante um treino, tá tranquilo, a gente só precisa tomar cuidado com a quantidade, para ser uma quantidade aí similar ao que você encontraria no gel de carboidrato. Tá? Eu poderia substituir? Poderia, se você não quer tomar só gel e se dá bem, sem problemas. Legal. Essa aqui eu amo, viu? Tem um doce tão gostoso, a uva passa. Tá bom, mesma coisa. As frutas secas em geral, em geral, a tâmara também, que tem muita gente que usa. Se você se dá bem, é uma boa opção. Ela tem um pouquinho mais de frutose, tá? Que daí às vezes pode causar alguma questão gastrointestinal se você não está acostumado, se for mais sensível. Mas se você usa no treino e tá tudo bem, sem problemas, para ir alternando ali com outras fontes de carboidrato, tá? Eu não recomendaria que você ficasse só nela, mas você pode usar ela alternando ali. Ô, Gabi, e a castanha e a nozes? Pode? Então, pode, tá? Mas elas são fontes principalmente aí de gordura. E quando a gente pensa em que a gente precisa ali, durante a atividade física, do exercício físico, a gente quer carboidrato, tá? A gordura, ela tem uma digestão mais lenta. Então, ela não é tão interessante. Se a gente está pensando numa travessia, por exemplo, aí a gente não está falando de prova. A gente está falando de uma travessia ou um treino muito tranquilo e você quiser levar para dar umas beliscadas em alguma coisinha que às vezes você gosta de mastigar isso, ok. Tá? Mas se a gente estiver pensando em melhor performance sua, tá? Não estou falando em termos de competição, melhor performance sua, não é tão interessante. Não seria a nossa primeira escolha e a gente não usaria também para alternar com gel. A gente usaria ela como extra. Serve para o amendoim, para castanha de caju também? Sim, todas as castanhas, nozes, tudo ali, principalmente fonte de gordura. Eu fiquei triste agora porque você falou sobre a gordura, né? Eu já levei torresmo, Gabi. Então, se é aquele momento que você precisa comer alguma coisa diferente, esse é o seu extra, entendeu? O seu torresmo foi seu chocolate, por exemplo. Legal. Tá, ele só não foi a sua fonte principal de energia. Não pode ser o chocolate e o torresmo, tem que escolher um. Pode ser um em cada PC, vamos dizer assim, pra te dar a animação ali, pra chegar. Poxa vida, tá vendo, pessoal? Gabi, nós falamos sobre o gel, tem a bala de goma, né? Algo que vai muito bem, assim. Eu conheço vários corredores, fazer uma propaganda aqui para o EON, né? Uhum. Tem o cupom da Gabi lá, não tem, Gabi? Tem um cupom lá no seu Instagram. O da WeOn? Não, da WeOn ainda não tem. Até inclusive quiserem me mandar, estamos aqui. É da Mombora. Da Mombora tem. Tem um cupom lá que eu já vi, tem um cupom da Mombora lá. Então quem quiser comprar com desconto, só entrar no Instagram da Gabi. Sim. Eu não experimentei ainda, Gabi, que eu tô naquela fase low carb pro treino e pra prova e muito carbo durante o dia, que é aquele erro que você falou, que adianta fazer o treino em jejum, pensar e no resto do dia chegar em casa comer metade de um bolo, ou comer uma pizza, ou comer pão, que eu adoro, né? Exato. Então eu ainda não tô consumindo, mas eu prometo. Vai repensar. Eu prometo que depois desses 3 episódios eu vou assistir muito e vou ter que ir lá no consultório para você dar um jeito aí nesse caso, né? Faz milagre lá? Não, mas te ajuda, com certeza. Legal. Gabi, e sobre a proteína? Eu devo consumir proteína? Pode consumir proteína durante a prova, durante o treino? Durante a prova, a gente não costuma consumir aí proteína se a gente está falando em atividades ali até 4 horas
não é necessário, tá? Na verdade, pode até piorar e pode ser a causa também de algum distúrbio gastrointestinal. De novo, porque a proteína também tem uma digestão muito mais lenta. Então, você não vai usar ela como fonte de energia e também ela pode atrapalhar a sua digestão e a absorção do carboidrato, que é o que você realmente precisa. Tá? Agora, quando a gente está pensando no Ultra Endurance, daí a gente precisa, talvez, ali adicionar em alguns pontos uma fontezinha de proteína. Ok, tá? Nada demais. Mas um pouquinho para o nosso corpo dar uma segurada aí no tranco que você tá colocando ele. Tem muitas formas de fazer isso, tá? Barrinha de proteína não costuma ser a que eu uso. Meu Deus, olha, gente, eu vou fazer um checklist depois. Olha, dos 10 itens que eu faço, 8 eu faço de forma equivocada. Não, mas é porque geralmente as barrinhas de proteína, ou pelo menos as que são mais comerciais, tem muitos outros ingredientes envolvidos. E geralmente elas também são muito ricas em gordura. E daí é uma coisa que talvez não seja tão interessante. Nossa, que interessante até isso. se você costumar olhar ali a tabela nutricional, geralmente tem bastante gordura. Então, tem maneiras mais inteligentes de a gente colocar a proteína ali no meio. Tá? Seja se você está pensando numa prova que vai ser de muita longa duração e tem postos de abastecimento, ou não é Survivor, você tem ali um apoio. Pode ser em forma de refeição, mesmo alimentação, se você conseguir, ou a gente pode fazer isso com suplementação também, de algumas formas. Vai ser melhor do que a barrinha de proteína. Legal. Olha, tinha coisas aí que eu achava super saudável, a barra de proteína. Geralmente isso não é. Essa aqui eu sei que não é muito saudável, mas serve, né, Gabi? Serve para... Pode? Barra de... cereal? Pode? Na montanha? É uma opção porque ela costuma ter bastante açúcar, tá? Por isso que a gente não fala que ela é tão legal, porque as pessoas geralmente usam ela para emagrecimento, como uma coisa saudável, um lanchinho saudável, e não é exatamente isso. Mas como ela é bastante rica em açúcar, geralmente, porque eles colocam xaropes, etc., pode ser uma fonte aí de energia. O que a gente precisa tomar cuidado é que elas também podem ter bastante fibra. Eu ia perguntar da fibra. Tá? E daí isso pode causar algum desconforto gástrico também, vontade de ir no banheiro, enfim, porque ela vai estimular mais ainda aí a motilidade intestinal, o funcionamento do nosso intestino. E pode te dar ali uma dorzinha de barriga ou chegar àquela vontade de ir no banheiro, mesmo porque a gente estimulou mais ainda o nosso intestino. Legal. Isso eu já ouvi também, Gabi. Eu não como nada, eu não bebo quase nada para não precisar ir no banheiro. Sim, mas daí você não está fazendo o seu melhor, né? Muita gente faz isso assim, no treino não vou consumir nada, ou consumo o mínimo possível, e daí na hora da prova eu vou lá e arrebento. Ó. Um gelzinho a cada meia hora, e bananinha, e sei lá o quê, sei lá o quê. Só que o seu corpo não está acostumado com isso. A pessoa esquece que ela não ensinou o corpo dela a aproveitar tudo isso, todos esses alimentos, todos esses suplementos, dentro de uma atividade física, dentro de um exercício físico. E daí, óbvio que você vai passar mal. Você vai passar mal, ou você vai enjoar, ou vai te dar um piriri. Isso vai acontecer, porque seu corpo não está acostumado a receber aquilo. Por isso, de novo, a importância de treinar a nutrição também. Tá? Você treina a planilha, você treina o exercício, mas você também tem que treinar a parte da nutrição. Legal. Paçoquinha, bananinha, rapadura. Pode na montanha? Bananinha, rapadura entram aí junto com as frutas secas, tá? Vai ser no mesmo esquema, ela vai te dar o carboidrato na forma sólida, tá? Então você pode usar como alternância. A paçoquinha, ela tem um pouquinho de carboidrato também, mas ela também, por ser de amendoim, é uma fontezinha de gordura. Não confiaria nela como uma fonte primordial aí de energia. Eu colocaria ela também ali no mesmo nível do chocolate e do torresmo. Um extra. Aquele seu prêmiozinho, aquele negócio. Putz, tô com vontade de comer uma paçoquinha agora. Come. Tá? Mas ela não vai entrar no lugar do restante da suplementação ou alimentação. Caramba. Olha. E a paçoquinha é uma coisa que muita gente usa. Muita gente usa a paçoquinha, né? Sim. Ô, Gabi, o soro aqui que a gente compra ali, compra na farmácia, ele substitui o isotônico? Quando eu falo do isotônico, eu não quero falar da marca, mas sim, o Gatorade já foi uma grande parceira da assessoria, da minha assessoria, né?
eu posso consumir só o soro e não utilizar o Gatorade ou outra bebida isotônica? Sim, quando a gente pensa no eletrólito, a gente pode usar esses de farmácia, tá? Qual é a diferença ali, né, do Gatorade ou similares e desses pozinhos que a gente compra na farmácia? Esses pozinhos não têm carboidrato, tá? Geralmente eles são só o eletrólito e se tem carboidrato tem bem pouquinho. Geralmente 4 gramas, 9 quando tem muito. E o Gatorade tem mais, ali em mais ou menos 500 ml, que é a garrafinha, né? Tem geralmente ali perto de 20, que é perto do que tem num gel, tá? Quando a gente pensa no exercício físico, ainda mais na longa duração, seria melhor que a gente tivesse nesse isotônico não só os eletrólitos, mas também o carboidrato, pensando em aumentar a quantidade de carboidrato por hora que você está consumindo, tá? Não ficar só dependendo do gel ou equivalentes. Então, melhor do que o Gatorade, porque o Gatorade e similares geralmente tem muito corante, também aditivo, e a quantidade de carboidrato também não é tão top das galáxias, nem nada do tipo. Seria a gente usar os isotônicos em pó com carboidrato, que daí muitas marcas de suplementos fazem. Também não vou falar nenhuma marca, mas tem muita. Já tem pronto, né? Tem por aí, que já tem pronto. Tem a quantidade aí de eletrólitos bem bacana, melhor do que esses outros comerciais. E ainda tem uma boa quantidade de carboidrato para ajudar. Então, isso seria melhor. Eu normalmente eu faço um fresque, né? Uma garrafinha, eu chamo de tetinha ali, de carbo, né? Com os eletrólitos. A outra eu faço só com água, normalmente, porque no meu reservatório atrás, Gabi, eu coloco água de coco com água, 1 litro de água de coco e 1 litro de água e congelo. Eu gosto de tomar água geladinha. Tá. Eu não sou corredor tão raiz, não sou... eu gosto de coisa boa, né? E aí eu gosto de tomar água fresca, porque tomar água acima da temperatura ambiente, porque fica quente, né? Desce Principalmente ruim, desce bem ruim. E aí eu faço isso e uma das coisas que eu percebi, Gabi, que a água de coco, ela tira bastante a questão da fome, né? Ali porque eu tenho que tomar muito cuidado para consumir o carboidrato ali, que é dentro da lógica, porque senão eu acabo não consumindo nada, porque a água de coco, ela dá esse tamponamento aí. Ela te dá o gostinho doce, vamos supor assim, que talvez te engane um pouquinho que você esteja já consumindo carboidrato. Só que você tem que tomar cuidado com essa água de coco aí, tá? Porque... Mais uma aí, ó. Mais um item, deixa eu... Conta aí pra gente. Porque a água de coco ela é muito rica em potássio. Tá? E geralmente o que a gente precisa é mais sódio. Se você consumir excessivamente aí essa água de coco no lugar da água, a gente pode ter alguns problemas, inclusive relativos aí a câimbras ou respostas musculares. Então, a água de coco é outra coisa que muita gente costuma usar. A gente não usa no lugar da água. Mesmo misturando, no meu caso, que eu coloco 1 litro de água e 1 litro de água de coco e misturo no reservatório. Mesmo nesse caso? Dependendo da quantidade que você vai consumir ali atrás e do tempo que você vai estar na exposição, pode não ser tão interessante. Aqui é um Opala antigo, consome os 2 litros e mais as garrafas da frente. Então, às vezes, seja melhor você pegar algum desses isotônicos que eu falei que tem carboidrato junto no sabor coco, que é bem similar à água de coco, tá? Do que usar somente água de coco. Porque daí esse excesso de potássio não é tão legal também, inclusive até para o nosso funcionamento cardiovascular, tá? Vendo só, pessoal, que interessante. Aqui a gente está aprendendo hoje, tendo uma aula com a Gabi. Então eu posso fazer diferente. Ao invés de colocar o litro de água de coco atrás, posso deixar só a água então. Sim. E colocar na frente aqui, usar 500 ml, porque aí eu tenho 2 litros de água, 500 ml de água de coco e o carbo que eu gosto de tomar aqui, para não ficar tomando só o gel, porque o gel de vez em quando enjoa. Sim. Tomar o carbo aqui. Então, esse 500 ml aqui não vai ser, porque pensando... Você pode ir de boa com ele. É uma opção, não é a melhor opção. Mas não, esses 500 ml não vão te matar. Não vão prejudicar. Pode ser para dar aqueles golinhos quando você está com vontade. E você falou aí da situação da câimbra e muitas vezes eu
pensava justamente isso. Numa das últimas provas que eu fiz, eu falei, nossa, eu estou fazendo tudo certo. Na minha cabeça, tá, Gabi? Eu estou fazendo tudo certo. E por que essa câimbra? Eu treinei bem, estou bem treinado, estou fazendo a parte nutricional aqui certinha, né? No meu consentimento, no meu pensamento. E aí, pô, tô tendo cãibra, cara, eu não estou me esforçando tanto, o que está acontecendo? Muitas vezes um equívoco desse, né? Às vezes você causou algum desbalanço ali dos eletrólitos. E daí pode ter acontecido isso. Nunca saberemos. A água de coco, então, vai ficar de lado. Assim, eu gosto te passo muito. umas opções aí, sabor coco, para você experimentar. Eu gosto muito, mas vai ter que ficar de lado, né? Mas isso a gente vai aprendendo, né, Gabi? Sim. Eu acho que isso é importante, porque a gente faz toda uma programação preocupada com a prova, né? Faz de tudo, ele faz o treinamento, mas deixa a parte nutricional de lado. A gente muitas vezes acha que não tem uma importância, e tem uma importância tão grande. Sim. Que coloca todo o seu projeto por água abaixo por não ter cuidado da parte que vai te dar energia ali, né? Sim. Que vai colocar você na prova em atividade por mais tempo ou mais rápido, seja lá qual a situação. Gabi, eu tenho muitos amigos, né, que eles fazem provas acima de 20 horas. Uhum. E é praticamente unânime que não conseguem, depois de X período, comer. O que fazer numa situação como essa? E pensando também lá no treinamento, o que eu devo fazer? Principalmente eles falam em relação à noite, né? À madrugada. A essa grande dificuldade. Existe algum facilitador? Facilitador, assim, quando a gente pensa em treinamento, o que você tem que fazer é justamente mimetizar a situação da prova. Tá? Então, o que você vai fazer por hora ali na prova, você vai fazer no treino também, para ir já trabalhando para essa falta de vontade de comer não ser porque você está passando mal. Se acontecer isso, que seja porque você não quer comer nada que você tem ali. Daí a gente vai para a segunda opção, que é alguma coisa que tem ali no posto de abastecimento que te apeteça, ou alguma coisa que você tem acesso que fala, não, isso aqui eu acho que dá para eu tentar comer, bora lá. Alguma coisa você tem que comer. Não dá para comer nada. Acontece alguma coisa e você não consegue realmente comer nada, engolir nada na boca, o que você vai fazer é o que a gente chama de bochecho de carboidrato. Para enganar legal. o cérebro, vamos dizer assim. Tá? Porque a nossa boca tem alguns receptores ali de carboidratos que dão a mensagem para o nosso cérebro de que está chegando energia. Tá? Então você vai, coloca ali o gelzinho ou o carboidrato líquido na boca, bochecha por ali uns 20, 30 segundos e daí você pode cuspir. Isso vai dar uma segurada por um tempo, ou pelo menos até você conseguir comer alguma coisa depois. Tá? Esse é o último caso. Mas é uma coisa que realmente funciona. Tá? Então fica aí a dica de graça para vocês. Eu vi outro dia, eu recebi um vídeo falando sobre isso, né? Aí eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar, bochecho de carboidrato, né? Assim, porque a pessoa, ela falava no vídeo que não precisava consumir carboidrato, que só precisaria fazer o bochecho. Eu falei, não deve ter uma quantidade de absorção tão grande. Não é bem assim, não é que você não precisa comer um carboidrato. É bem para esses casos, é esse momento. Não dá para eu engolir nada. Qualquer coisa que eu como, volta. Mas eu preciso continuar. Eu preciso dar um jeito do meu corpo dar uma revivida. Daí, para isso, a gente usa o bochecho de carboidrato. Tá? Mas não é que tá chegando energia na sua circulação. É como você tivesse, entre aspas, enganando seu cérebro. Legal. Isso é bem importante. Outro dia, Gabi, eu recebi de uma aluna, ela mandou uma foto de um sachê de leite condensado, de uma marca famosa. E ela falou, nunca mais quero saber de gel. Aquilo é uma delícia, a gente sabe que é uma delícia. Mas pode, na montanha, substituir o gel por um leite condensado? Em termos de energia ali, obviamente que vai estar super concentrado em carboidratos, porque tem bastante açúcar, né, no leite condensado. Tem um pouquinho de gordura que não torna tão interessante, tá? Mas se você é um atleta de boa,
tá tranquilo, você pode colocar ali como uma opção para alternar. Eu não usaria só ele, tá? Não recomendaria de usar só ele. Mas, se você é um atleta que não é muito preocupado com melhor performance, nem nada do tipo, nada competitivo, pode ser ali uma fonte de energia para você de vez em quando. Junto com um prêmiozinho também, porque é bem gostoso mesmo. Legal. Outro dia eu levei numa prova, peguei da minha sobrinha, da Manuela, aquelas papinhas que vem no sachê. Aquilo ali pode intercalar com gel? Pode, já usei isso daí também em prova, que ele é fácil de levar, né? É uma coisa prática de levar. E gostoso. Sim, e gostoso também. Mas geralmente ele também não tem tanto carboidrato assim, mas ele é uma boa opção, assim como o damasco, a tâmara, as frutas secas. O purezinho de frutas é bem bacana e às vezes dá um gostinho mais gostoso do que os suplementos, né? Geralmente eu uso junto com o suplemento, mas é uma opção aí para se considerar. Ou também tem às vezes aquelas barrinhas de fruta também. Essas são bem bacanas, também é eu uma gosto. outra opção. É uma opção boa também, né? Ô, Gabi, você falou agora das frutas, né? Pensando na questão do alimento ali, da intolerância, né? Do estômago ali. Quando eu faço o consumo do salaminho, sabe aquele salaminho que vende no pacotinho? Faço consumo de alguns produtos que a gente sabe que a digestão é bem difícil. Isso pode agravar, vai piorar a situação, eu vou ficar com mais tempo com isso no estômago, e aí lá na frente eu vou ter alguma situação. Eu preciso evitar esses alimentos? Durante a prova ou durante o a treino? prova. Eles têm a digestão mais difícil, então você pode sim ter algum desconforto gástrico. Agora, se você vai ter ou não, é muito individual. É muito individual. Pode ser que o meu estômago... Pode ser que ele aguente até pedra e você não vai sentir nada. Isso pode acontecer. Eu acho que é o caso desse aqui. Esse aqui vai tudo. Às vezes as pessoas falam, nossa, você come chocolate. Eu falo, já levei pizza, já levei hambúrguer, Sim. já levei várias coisas e para mim funciona super bem. Funciona super bem. Gabi, no meu checklist aí eu tô com um monte de pontinho pontinho vermelho. Vou falar mais um. Eu tô sendo autorreferência, mas eu tenho certeza que muita gente faz isso, né? A cafeína como pré-treino. Eu tomo a cafeína ali no pré-treino. E aí, às vezes, eu também uso ali a taurina. Isso pode ou não pode na montanha? Pode. A cafeína, ela é um dos suplementos aí que a gente chama de ergogênico, né? Os suplementos ergogênicos são aqueles suplementos que, de alguma forma, ajudam a gente a melhorar a performance. Existem 1 milhão de suplementos aí, né? Para você comprar, se você vê pela internet ou se você entra numa loja de suplementos. Mas quando a gente pensa nos ergogênicos que realmente têm evidência de funcionamento, a gente enche, assim, uma mão só. Tá? A gente tem 5 ali. E a cafeína é um deles. Se você não sente nenhum desconforto com a cafeína, daí a gente está falando dor de cabeça, enjoo, náusea, uma palpitação muito acelerada, assim, que parece que o seu coração vai sair do peito mesmo, bem desconfortável, você pode usar, tá? Ali como pré-treino, quando a gente está pensando na longa duração, a gente também usa durante a prova, ali a cada 5 horas, em alguns casos a cada 7 horas. Ela funciona. Então, sem problema se você não tem nenhum desconforto. O que você precisa tomar cuidado é com a dosagem. Eu ia falar sobre isso. Eu já passei por situação complicada por causa da dosagem. Sim, já tive paciente também que confundiu as pílulas. Em vez de remédio, acabou tomando cafeína. E também foi complicado. Então, tem que tomar bastante cuidado com a dosagem. Tá? Filmou? Legal. Mas sem problemas. Eu passei por uma situação, Gabi. Assim, eu tomei uma miligrama bem alta. Eu acho que eu tinha ganhado. E aí, nunca tinha tomado aquela quantidade ali. Gabi, e foi pré-prova, assim, eu tava numa KTR, eu lembro. Mas me deu uma dor de cabeça tão aguda, que eu falei assim, gente, eu vou morrer.
vou morrer. E ali, a partir daquele momento, eu falei, mesmo eu tendo essa massa corporal, né, tendo esse tamanho, eu vou tomar mais cuidado. Porque acaba sendo como automedicação, né, Gabi? Quando você vai para essa parte da suplementação, muita gente faz por conta, sem saber se pode ou se não pode. Sim, ou se funciona ou não funciona. Né? Então, isso é um grande risco. E a cafeína, a dosagem, como você bem frisou, é algo que precisa tomar cuidado. Sim, é bem perigoso. No caso, assim, da cafeína em específico, dos suplementos, ela é considerada uma droga também, um medicamento. Então, tem que tomar cuidado com a dosagem e tem que saber se você precisa usar ou não. Então, sempre usar com a indicação de algum profissional de saúde, tá? Legal. Outra coisa que eu fazia, Gabi, e aí eu parei de fazer por causa do açúcar, eu tomava aquelas bebidas energéticas como pré-treino. Não vou falar a marca, não vamos fazer propaganda de novo, né? Mas você sabe qual que eu tô falando, da Asas, né? Gabi, pode? Na montanha pode ou não pode? Não indico, tá? Assim, o principal ali dele, se você não estiver tomando zero, vai ser a cafeína. E ele também tem um pouquinho de carboidrato, ele é tipo um refrigerantezinho com uma dose a mais ali de cafeína. Tá? Quando a gente pensa na taurina, a taurina não tem tanta evidência, então a gente nem recomenda muito de usar, mas a cafeína tem. O que a gente tem que tomar cuidado é que muita gente acaba ficando viciada no energético, né? Quase que eu falei a marca. No energético, e acaba virando um consumo diário ali. Tá, e às vezes acaba virando um consumo meio frenético. Você não bebe uma latinha, meia latinha. Você bebe 2, 3, 4 no dia. Daí você vê no final do dia a quantidade de cafeína que você consumiu é absurda. Tá? Então, pode dar ali um piripaque, assim, não é que você vai morrer, porque você tomou, dependendo da quantidade, né? Mas dá uma bagunça no seu corpo. E atrapalha muito, principalmente ali o sono. Às vezes você pensa que não está atrapalhando, mas você não está tendo seu sono profundo, que é onde a gente tem a nossa principal recuperação ali muscular, as adaptações musculares. Então, eu não recomendaria, não. Se você quer usar uma coisa que vai dar o upzinho, você vai ali na cafeína mesmo, quando indicado. Legal, quando indicado, não é por sua conta e risco, né? Porque pode dar ruim. Pessoal, o papo tá muito bom, tá muito rico, né? Uma aula com a Gabi, mas faça como eu irei fazer. Marca uma consulta com ela, vai lá no consultório, tirar todas as dúvidas, porque eu tenho um monte de pergunta aqui ainda, mas não poderei fazer. Eu vou trazer ela aqui mais vezes, mas já vou passar por lá, porque segundo semestre eu quero fazer algumas provas aí e vai me ajudar muito, né? Sim. Ter alguém que corre, alguém que entende E para vocês ter uma ideia, né? Eu fazia muitas coisas achando que estava abafando aí, como diz o ditado, e não foram as melhores escolhas, né, Gabi? Dá para melhorar. Vamos olhar sempre pelo lado positivo. Você é muito, muito profissional mesmo e motivadora. É assim que eu gosto. Gabi, eu quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença, né? Foi riquíssimo esses 3 episódios que a gente gravou aí na montanha, né? Eu quero que você deixe a sua rede social, quero o seu contato, fique à vontade, deixe aí uma última palavra para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tá bom. Foi sensacional. Muito obrigada a você pelo convite, foi uma honra, é sempre muito legal falar sobre nutrição, especificamente aí nutrição esportiva na montanha, que é o que eu vivo também, então para mim isso é muito, muito legal, muito enriquecedor também aqui do meu lado. Para quem não tem nutricionista, ou ainda não acredita na importância da nutrição, saibam que, como eu falei ali no nosso primeiro episódio, o nutricionista é um facilitador de sonhos. Tá? A gente ajuda no direcionamento para você encontrar a sua melhor versão. Esse é sempre o objetivo do nutricionista, do educador físico, do psicólogo do esporte, do fisioterapeuta, do médico. Então, saiba que a gente pode contribuir muito aí para sua evolução no esporte, independente do tipo de performance que você busque. Tá? Minha rede social, ali no Instagram, é @NutriGabiGood. Lá vocês têm um linkzinho também que vocês conseguem falar comigo aí para saber qualquer coisa sobre consulta ou, enfim, para a gente trocar ideia. É sempre muito bom conversar com outros atletas da montanha. E, graças a Deus, esse é um meio muito legal aí do nosso esporte. Legal. Se você quer correr mais,
Se você quer ir mais longe, você precisa de uma ajuda nutricional, além do treinamento. Então, por favor, acesse aí, vai estar na descrição o contato da Gabi. E foi muito legal mesmo. Pessoal, Legal. é isso aí. Até a próxima e valeu. Até mais. Valeu, Igor. Obrigado aí pela técnica. Trabalhos técnicos de Igor Calazans. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano são 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R Ar-Condicionado para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes e acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. E agora, experimente as nossas empanadas, assadas, feitas com ingredientes frescos e selecionados, cuidadosamente para garantir uma experiência gastronômica única. Com uma massa crocante e o recheio suculento, nossas empanadas são perfeitas para qualquer hora do dia. Sinta o verdadeiro sabor da Argentina em cada pedaço e apaixone-se por nossas deliciosas empanadas assadas. Patagônia, espírito Patagônia aí, pessoal. Valeu, um abraço!